Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Tia Elaine e hoje a gente vai estudar equação, precisamente a equação do segundo grau. Mas antes disso, vamos fazer aqui uma introdução, relembrando o que é uma equação. Tia, o que é uma equação? Uma equação é uma expressão algébrica, ou seja, é uma sentença que tem letras para representar valores desconhecidos. Nela tem que ter um ou mais valores desconhecidos, que a gente chama de incógnita. E a equação tem que ter a presença da igualdade, certo? Então, Tia Elaine deu aqui alguns exemplos de sentenças matemáticas para a gente determinar quais delas são equações. Então, 2 mais 5 é igual a 7. É uma equação? Não, tia. Por que não é uma equação? Porque não tem valor desconhecido, certo? Então, aqui é uma expressão numérica, ok? X é maior do que 8. É uma equação? Não. Ela tem valor desconhecido, mas ela não tem igualdade. Aqui tem uma desigualdade representada pelo sinal maior que. Então, também não é uma equação. 2x é igual a 6. É uma equação? Sim. Olha só. Valor desconhecido e igualdade. Então, é uma equação. 3x mais 5y é igual a 11. É uma equação? Sim. Tem valor desconhecido ou valores desconhecidos e igualdade. É uma equação, certo? 8x é uma equação? Não. É apenas uma expressão algébrica. Tá faltando o que aqui? A igualdade. Então, não é uma equação, certo? Aqui é uma equação? Sim. Olha só, valor desconhecido e igualdade. Então, é uma equação. Aqui é uma equação? Sim. Valor desconhecido e igualdade. Aqui é uma equação? Sim. Valor desconhecido e igualdade. Aqui é uma equação? Também é uma equação. Valor desconhecido, igualdade. E aqui é uma equação? Também é uma equação, porque eu tenho o valor desconhecido e a igualdade, certo? Percebo que existem vários exemplos de equações, e a gente aqui vai classificar cada uma delas. Essa equação aqui, o expoente de x, subtende que é 1, tá? Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, essa equação é do primeiro grau. Essa equação também, os expoentes aqui, são iguais a 1. Então, essa equação também é do primeiro grau. A diferença é que é uma equação do primeiro grau em função de uma só incógnita. Aqui é uma equação do segundo grau que contém duas incógnitas, dois valores desconhecidos. O maior expoente aqui, da incógnita é 2. Então, ela determina o grau dessa equação. Essa equação é do segundo grau. A mesma coisa aqui, olha só, o maior expoente tem expoente 2, tem expoente 4. Então, o maior expoente é o que determina o grau da equação. Então, essa equação aqui é do quarto grau, chamada de equação biquadrada. Aqui o expoente não tem, porque subtende que é 1, certo? Então, essa equação é do primeiro grau. E aqui, olha só, expoente 1, expoente 2, maior expoente é 2, então essa equação aqui é do segundo grau. E essa equação também, o maior expoente aqui da incógnita, é o expoente da incógnita, é 2, então essa equação também é de segundo grau. Certo? Só para a gente relembrar. Qual é o foco da aula de hoje? Serão nas equações do segundo grau. A gente vai estudar a equação do segundo grau. Então, o que é uma equação do segundo grau? É toda a equação que se apresenta no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sendo que a, B e C serão representações numéricas, serão números reais dentro desse contexto aqui. E A terá que ser diferente de zero, porque se A for igual a zero, 0 vezes x ao quadrado, olha só, dá zero. Então, a sentença ela deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro. Então, toda e qualquer equação do segundo grau vai se apresentar nesse formato, sendo A, B e C números reais. Como assim, Tia Elaine? Eu dei alguns exemplos para vocês aqui. Vou começar desse exemplo que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho aqui 3x ao quadrado mais 4x mais 1 é igual a zero. Se você for escrever, a equação de segundo grau, ela se apresenta no formato ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Eu disse a vocês que A, B e C são valores numéricos. Então, quem é A? A, B e C são os coeficientes numéricos dessa equação, são os números que representam essa equação. Nessa condição, A será sempre o número que vai acompanhar x ao quadrado. B será sempre o número que vai acompanhar x. E C é o termo independente. Então, aqui, quem é que está acompanhando x ao quadrado é 3. Então, A vale 3.
B é o termo que acompanha x. Quem é que está acompanhando x aqui? 4. Então, B vale 4. E C é o termo independente, que é 1. Percebam que eu consigo determinar quem são os coeficientes numéricos dessa equação. Se todos os valores A, B e C tiverem representações numéricas, essa é a equação do tipo completa. Vamos seguir. Aqui, Tchelaine, quem é a aqui? A é 5, porque é o termo que acompanha x ao quadrado. Quem é B aqui, Tchelaine? B é 13, que é o termo que acompanha x. E quem é C, Tchelaine? É o termo independente, que é menos 6. Se os coeficientes numéricos têm representações numéricas, então eu posso afirmar que essa equação de segundo grau é do tipo completa. Olha só, eu quero determinar os coeficientes numéricos dessa equação aqui do exemplo A. Quem é A? A é o termo que acompanha x ao quadrado. Tia, não tem nenhuma representação numérica, subtende que é 1, porque 1 vezes qualquer valor é igual ao próprio valor. Então, eu digo aqui que nesse caso que A é 1. B é o coeficiente numérico que acompanha x, nesse caso B é mais 5. E C é o coeficiente, é o termo independente, que nesse caso aqui é mais 6. Se eu tenho o valor de A, tenho o valor de B e tenho o valor de C, eu digo que essa equação de segundo grau é uma equação completa. Aqui, quem é A? A é 1. Quem é B? Menos 3, que é o termo que acompanha x. E quem é C? É 2. Para que eu preciso saber determinar os coeficientes numéricos A, B e C? Porque a fórmula resolutiva, ela baseia-se nesses coeficientes. Então, quando a gente chegar no processo de resolução, fica mais fácil para vocês determinarem a solução da equação. Então, se eu tenho A, tenho B, tenho C, é uma equação do tipo completa. Olha aqui. Essa equação, eu tenho A, B e C para determinar. Eu disse a vocês que A é o termo que acompanha x ao quadrado. Nesse caso aqui é 1, que ele não é escrito, ele é subtendido. B é o termo que acompanha x, nesse caso aqui é 16. E C é o termo independente. Essa equação tem um termo independente? Não tem. Então, eu digo que C é 0. Como falta um dos termos, é uma equação do tipo incompleta. É uma equação de segundo grau do tipo incompleta. Pode faltar o termo C? Pode faltar o termo C. Como também pode faltar o termo B. Percebam aqui, ó, que A é o termo que acompanha x ao quadrado, que é 1. B é o termo que acompanha x. Tem algum termo acompanhando x? Não tem, então B aqui é 0. E C é o termo independente, que nesse caso o termo independente é menos 25. Olha só, então essa equação faltou B. Se faltou B, é uma equação do tipo incompleta. Só não pode faltar na equação o termo A, porque ela deixa de ser equação de segundo grau e passa a ser do primeiro. Então, para uma equação de segundo grau, né, não pode deixar de existir o termo A. Pode deixar de existir o termo C, pode deixar de existir o termo B, certo? Quando não tiver nem C nem B, é uma equação do tipo incompleta. Vamos seguir. Eu coloquei aqui uma atenção. Percebam que aqui tem uma equação de segundo grau, porque o expoente, o maior expoente aqui da incógnita é 2. Porém, vocês conseguem entender que essa equação, ela não está organizada da forma que ela é representada? Percebam que eu sempre igualo a equação de segundo grau a 0, então todos os valores terão que estar no primeiro membro. Eu vou organizar, vai ficar 0,5x ao quadrado está no primeiro membro, ele permanece. Olha só, depois de x ao quadrado, o termo que vem em sequência é o termo acompanhado por x, então já vou jogar esse para cá. Se eu mudo de membro, eu troco de sinal, aqui é positivo, vem para cá o quê? Negativo. Conservo mais 8 no primeiro membro que está e igualo essa equação a 0. Percebam que agora sim, essa equação ela está representada na forma convencional, no formato de ax ao quadrado mais bx mais c é igual a 0, que é o formato que se apresenta uma equação de segundo grau. Aqui eu posso determinar quem é A, é o termo que acompanha x ao quadrado, nesse caso 0,5. Quem é B, tia? B é o termo que acompanha x, nesse caso menos 5.
E quem é C? C é o termo independente da equação, que nesse caso é mais 8. Certo? Como tem todos os coeficientes numéricos, essa equação é do tipo completa. Eu só posso determinar A, B e C quando a equação estiver representada na sua forma convencional e quando os termos forem reduzidos. Por que eu estou falando isso? Observe essa equação. Percebam que esse termo é semelhante a esse. Assim como esse termo é semelhante a esse. Assim como esse termo é semelhante a esse. Então, eu vou organizar, jogando todos os termos para o primeiro membro, igualando a equação a zero e reduzindo os termos semelhantes. Então, eu tenho 3x ao quadrado, vou passar para cá, menos 2x ao quadrado, menos 4x, vou jogar para o primeiro membro, menos 4x, mais 10 está, vou jogar para cá, mais 5, igual a zero. O que a tia Elaine vai fazer agora? Vou reduzir os termos semelhantes para obter a forma convencional de uma equação de segundo grau. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Menos 4x com menos 4x dá menos 8x. Mais 5, mais 10 com mais 5, mais 15, igual a zero. Agora que a equação está na forma convencional, eu posso determinar os seus coeficientes numéricos. Quem é o coeficiente numérico A? 1. Quem é o coeficiente numérico B? Menos 8. E quem é o coeficiente numérico C? Mais 15 ou 15. Essa equação ela tem todos os coeficientes numéricos, ela é do tipo completa. Vamos para mais aqui alguns exemplos. É possível determinar uma equação de segundo grau determinando-se aqui os valores dos seus coeficientes numéricos. Se toda equação de segundo grau se apresenta no formato ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, e eu dei o valor de A, que A é 1, dei o valor de B, que B é menos 23, e dei o valor de C, que C é igual a 120, eu consigo aqui determinar a equação. Então, vai ficar 1x ao quadrado, mais com menos vai dar menos, 23x, mais 120 é igual a zero. Então, eu tenho x ao quadrado menos 23x mais 120 é igual a zero. A equação indicada aqui nesse enunciado. Porque o coeficiente numérico 1, ele é subentendido, ele não precisa ser escrito por conta da multiplicação de 1 por qualquer termo ser igual ao próprio termo. Um beijo para vocês, espero que tenham compreendido e até a próxima aula.